Shalom, shalom, queridos, mais um dia, continuando a contagem do Homer. Hoje estamos entrando no 26º dia, louvando ao Senhor, porque Ele tem manifestado o seu amor, a sua graça, a sua fidelidade, a sua sabedoria. Hoje a gente vai ler um texto que não é tão gostoso assim de ler. Estamos hoje no 3º dia, né, de uma das manifestações do Espírito Santo, que é o Espírito de entendimento. Nós já falamos acerca de que ele anda junto com a sabedoria, assim como ontem eu falei um pouco sobre o entendimento na questão de como amar a Deus, né? Amar com todo o entendimento é um amor racional. Por quê, queridos? Porque o espírito de entendimento, ele está ligado totalmente à razão. Ele não está ligado ao poder, nem à emoção, nem ao sentimento, ele está ligado à razão. Eu faço porque é necessário, né? E daí, o que eu quero trazer hoje, né? A gente vai ler um texto, pega a sua Bíblia aí, lá em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu quero falar tratar um pouquinho hoje sobre maturidade cristã. Por quê? Porque só faz o que é necessário pessoas maduras. Crianças brigam por coisas. Maduros lutam para conquistar. Pessoas maduras, elas se unem por propósito. Então, você vê um grande empresário aí, nem todo mundo que ele vai se unir são pessoas do círculo de relacionamento dele ou pessoas que ele goste. Mas, ou é por afinidade, né? Mas ele vai se unir com determinadas pessoas por um propósito, por um projeto. Então ele tem uma visão que vai além dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus desejos. E o Espírito Santo, que mora aí dentro de você, ele já mora dentro de você com todas essas características. E eu preciso que você entenda isso. Às vezes a gente fica buscando tanto coisas externas, quando as coisas já estão dentro de nós, né? Na verdade, tudo está dentro de nós. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, sem que o homem consiga esquadrinhar, né? Encontrar. Porém, o Senhor revela, né? O Senhor revela. Revela o quê? Queridos, para que você quer um nível maior de revelação? Primeiro, você precisa atuar naquilo que o Senhor tem te dado até agora. E daí sim você vai ter condições de buscar, né, um nível maior. Porque aquilo que o Senhor nos dá é para algo. Nunca é para nós mesmos, para satisfazer o nosso ego. Então, os maduros são aqueles que sabem o que tem que ser feito e faz. Eu vou colocar agora, vou me colocar agora como na postura de pastora, de profeta. Vocês acham que todo dia eu estou bem? Vocês acham que todo dia eu estou, vamos lá ministrar? Ou que todo dia eu tenho uma palavra da hora? Não é assim, queridos. Não é assim que funciona. Eu também vivo o dia mal, eu também tenho problema. Eu também tenho casa, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho casa para limpar, roupa para lavar, louça para lavar. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Quando eu olho para o temperamento, né, o sanguíneo, a natureza do sanguíneo é ser desistente. Então, por exemplo, vou colocar agora o que a gente está vivendo, né? A contagem do Homer. Antes de começar a contagem do Homer, eu penso 10 vezes, porque eu falo, Deus, são 49 dias. Não é que eu não faria, eu faria. Eu estou dizendo de estar aqui, fazendo os vídeos, entende? De estar levando pessoas para isso, para dentro desses princípios do Pai. E eu falo, Deus, são 49 dias, Senhor. E é uma guerra, queridos. É uma guerra. E daí eu já penso, por exemplo, depois de amanhã eu vou estar indo para outra cidade para ministrar. E daí eu já fico pensando, né, como é que vai ser lá? Meu Deus, eu preciso deixar tudo organizado. Entende? Mas quem se posiciona em maturidade sabe o que tem que fazer. E ainda que aquilo que essa pessoa tenha, aquilo que ela tenha que fazer não seja algo confortável, ela vai fazer. Porque o maduro é esse. Então, o maduro, ele exerce o espírito de entendimento. O espírito de entendimento, ele é manifesto em crentes maduros. Por quê?
porque dele vai ter o discernimento, ele vai ter a serenidade, ele vai ter a razão e ele vai atuar. Então eu quero ler com vocês, como eu falei que é um texto, não é um texto muito gostosinho de ler, né? Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá. Que diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, aqui, nessa carta de Hebreus, está sendo falado assim, gente, vocês precisam crescer. Já era para vocês estarem ensinando. E não está falando de grandes coisas. Olha o que diz no versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, né, pela caminhada que você tem, pela sua experiência, por aquilo que você viveu, já era para você ser mestre, que já era para você estar ensinando, já era para você estar ajudando outras pessoas. Você ainda necessita que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos. Queridos, tem coisas que a gente não precisava falar mais. Por exemplo, vida de oração. Era para falar para o novo convertido. Ensinar o novo convertido a orar. Leitura da Bíblia. E tem de crente velho cascudo que não lê a Bíblia. Né? Era para ensinar o novo convertido. O que mais? Jejum. Ofertas. Dízimos. Primícias. São os princípios. Os princípios de uma caminhada cristã. E daí as pessoas estão na igreja, servindo a Deus, e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, e estão tomando o mesmo leitinho. Não crescem, não amadurecem, não se dispõem ao serviço. Não se dispõe a, opa, chega, eu recebi até agora, vou continuar recebendo, mas agora eu quero comida mais sólida. E agora eu vou ensinar. Queridos, quando eu sempre vou estar falando do apóstolo Éder, né? Porque meu pai espiritual, ministerial, então é referência na minha vida. Quando o apóstolo Éder veio aqui para Ariquemes, há quase 5 anos atrás, ele começou uma escola de libertadores. E nessa escola eu acho que tinha umas 100 pessoas. Sabe em quantos nós terminamos? Em 12. 12? Entre 7 e 12 pessoas. Foi essa quantidade que terminou. E aquele alvoroço todo, e por quê? Porque começa, mas daí muitos entram em crise porque não conseguem receber o alimento sólido. Por que não recebe o alimento sólido? Porque é infantil, porque é imaturo. Então nós precisamos nos posicionar, né? Talvez você não tenha um tempo tão grande de caminhada cristã, mas talvez você já não seja tão jovem de idade. Então você precisa se posicionar como um homem e uma mulher maduro. Porque só o maduro, queridos, vai poder avançar e vai poder governar. A criança precisa de tutor. Você pode até ter a identidade estabelecida, você pode até ter a mentalidade de filho, mas se você for imaturo, você não vai exercer governo. Você não vai avançar dentro do reino. Por quê? Porque a criança precisa de um tutor que represente ela. Porque ela não tem maturidade. Porque um dia ela tá bem, outro dia ela tá emburrada, outro dia ela tá de mal, um dia ela é seu amigo, outro dia ela brigou, ela não quer falar com você. Um dia ela tá brincando, outro dia ela tá trancada dentro do quarto. Um dia ela gosta de determinado brinquedo, outro dia ela não quer mais aquele brinquedo. Porque ela oscila nas emoções, ela é imatura. Não sabe falar, não sabe se comportar, não sabe entrar nos lugares, não sabe sair dos lugares. Em vez de ser uma ponte que liga as pessoas, é uma porta que fecha oportunidades, que quebra conexões. Pessoas imaturas. Como que o Senhor, talvez você esteja aqui nesses dias de contagem do Homer, pensando, eu quero tudo isso, eu quero todas essas manifestações do Espírito sobre mim. Mas a sabedoria e o entendimento, ela é revelada, ela é manifesta em pessoas que decidiram crescer. E a maturidade, queridos, não tem nada a ver com a idade, porque eu conheço pessoas velhas e que são, pior do que adolescente,
E eu conheço pessoas jovens que têm uma mente ótima, uma mente que dá para conversar, uma mente que dá para ter papo sério, né? Porque cresceu. A maturidade não é coisa de idade. A maturidade, ela está ligada a um posicionamento. Eu decido ser maduro. E daí eu vou começar a detectar os pontos de infantilidade na minha vida e vou buscar a raiz para sarar esses pontos, para curar esses pontos, para que a minha vida avance, porque eu preciso crescer. A Bíblia fala que nós precisamos ter a inocência, a pureza de uma criança. Não é para sermos infantis. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na vida de Pedro. Pedro andou 3 anos com Jesus e era extremamente impulsivo. Eu estou falando de Pedro porque ele é sanguíneo também e eu me identifico bastante. Extremamente impulsivo. Eu fico pensando o que Pedro estava fazendo com Jesus no último dia, no último momento, ainda com uma espada. Daí você pode falar assim, era da cultura. Eu não vejo dessa forma, porque Jesus não andava com uma espada. E Pedro ainda estava lá, cortando a orelha de Malco, agindo na carne, né? Fazendo aliança que não tinha condição de cumprir. Não, Jesus, eu estou contigo. Se for te matar, eu morro junto. E Jesus, Pedro... Em vez de Pedro poderia ter falado isso a primeira vez, e quando Jesus falou, Pedro, você não consegue, ele deveria ter se calado. Isso é o que faz o maduro. A Bíblia diz que o tolo calado se passa por sábio. Mas Pedro era tão tolo, e tão infantil, e tão imaturo, que ele foi bater boca com Jesus. Jesus, você não me conhece não. Tô pronto, tô disposto, vou morrer pelo Senhor. Pedro, você vai me negar. Não. Esses daí tudinho pode negar, eu não nego não. Tamo junto. O que aconteceu? Negou. Daí Jesus morre. Cadê aquele Pedro que confiou em tudo? Cadê aquele Pedro que recebeu a profecia, a palavra que sobre a verdade que foi revelada a ele, a igreja seria edificada? Cadê aquele homem? Sumiu no mundo, voltou a pescar. E sabe o que é interessante? Jesus ressuscita, Pedro vê Jesus e vai pescar. Por quê? Porque é imaturo. Um homem ferido, traumatizado, que não avança. Daí Jesus vai lá e confronta ele. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Continua a exaltação, né? É lógico que eu te amo, o Senhor sabe. Pedro, você me ama? Na terceira vez só que Pedro foi reconhecer e falar, Senhor, olha, o Senhor sabe. Já frustrado, decepcionado. E daí Jesus deixa o código para Pedro. Ama? Então tá bom. Mostre-me esse amor. Cuide das minhas ovelhas. Então, esse texto está falando, né? Esse texto que a gente leu está falando exatamente isso. Pare de ser menino. Pare de querer ficar recebendo. Não é que você não deva receber. Ou não é que você não tenha mais nada para aprender. Mas avance. Você precisa avançar. E você precisa avançar, queridos. Eu até fiz um videozinho esses dias, a gente já está terminando, falando sobre a questão de tempos e estações, que daí muitas pessoas pegam, aprendem sobre esses portais, aprendem sobre as festas que a gente está aqui praticando, aprende sobre os ciclos, aprende sobre as ofertas e o que faz? Eu achei o caminho da prosperidade. Queridos, isso não substitui. Isso não substitui santidade, isso não substitui vida de oração, isso não substitui jejum, muito pelo contrário. O Senhor revelou essas coisas para que houvesse um acelerar daquilo que a gente já fazia. Isso é só algo a mais. A vida, os princípios básicos que está sendo dito aqui em Hebreus, eles continuam do mesmo jeito e nunca serão substituídos. E daí o espírito de entendimento vem para quem está maduro, para quem... E o que o maduro faz, queridos? O maduro lê a palavra e obedece. Queridos, o maduro, ele não obedece se ele não entender. Mas o maduro, ele lê lá e fala, meu Deus, é isso aqui eu tenho que fazer. Ele lê, esse texto que a gente acabou de ler, vamos ler de novo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo,
ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então ele lê isso aqui, ele fala: meu Deus, eu sou uma vergonha. Senhor, como eu ainda sou infantil, como eu ainda estou longe, meu Deus, eu preciso amadurecer, me ajuda aqui, porque isso aqui eu não estou praticando. O infantil lê isso aqui, entra por aqui, sai por aqui, e ele ainda olha e fala assim: nossa, o fulano deveria ouvir isso aqui. Vou mandar pro Beltrano, e manda mesmo. Pode mandar para quantas pessoas você quiser, mas você precisa olhar a Bíblia como um espelho. O maduro é aquele que olha a Bíblia como um espelho. Isso aqui eu não estou praticando. Eu entendi, Senhor, eu estou errado aqui, eu vou consertar. E continua. O maduro não retrocede. O maduro não abandona a fé. E o maduro tem motivos para abandonar a fé, tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas ele atua dentro do discernimento. Ele atua dentro do espírito de entendimento. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele age pela razão. Senhor, eu estou frustrada, eu estou com raiva do pastor, o irmão me magoou, eu quero matar minha esposa, eu estou cansada dessa vida, mas eu vou continuar e eu vou vencer isso aqui tudo. Eu vou continuar, porque o mundo jaz no maligno, mas eu vou para a eternidade. Eu não vou ficar aqui, eu vou viver. Queridos, se existe uma convicção que eu tenho no meu coração, é: o que eu tiver que fazer nessa terra, eu faço. Eu faço, queridos. Por quê? Porque os meus olhos não estão aqui. Eu vivo aqui, eu moro aqui, eu tenho suprimentos aqui, eu tenho casa aqui, eu tenho família aqui. Mas os meus olhos estão na eternidade. Aqui, isso aqui, ainda que eu viva 100 anos, é isso aqui, ó. Não é nada diante da glória que está por vir. Então, o que eu tiver que fazer aqui nessa terra, eu faço. E eu já falei isso com o Senhor. Senhor, nós estamos juntos. Não como Pedro. E na caminhada, eu com certeza, na caminhada, eu já neguei Jesus muitas vezes. E com certeza, eu negarei outras vezes. Por não entender, por não reconhecer, por não ter o discernimento no momento. Mas eu vou permanecer. Quando eu errar, eu peço perdão. Quando eu errar, eu conserto. Quando eu cair, eu levanto. E continuo. Porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu entendi. Eu entendi o processo. Que o espírito de entendimento venha sobre você e te leve à maturidade. A maturidade do serviço ao Senhor. Que a bênção do Senhor te alcance sua casa. Que você tenha uma noite na Shalom do Eterno. Um dia poderoso amanhã. E nos vemos no final do dia, no 27º dia da contagem do homem. Shalom, shalom, queridos, que o Senhor abençoe vocês.